Olá, alunos! Sejam bem-vindos à terceira atividade não presencial, componente curricular Língua Portuguesa, ano 2021, série nono ano. O estudo abre portas. Quando estudamos com dedicação, temos milhares de oportunidades para aproveitar. Professores de língua portuguesa da Rede Municipal de Ensino: Ebenezer Gomes, Edilea Brito, que sou eu, Lucileia Costa, Luciana Guimarães, Luiz Alberto Vale e Rosimeire Silva. Assuntos da aula: sujeito e predicado, adjunto adnominal, substantivo, orações subordinadas adjetivas, tipologia textual, descrição e pesquisa. Como sabemos, o sujeito e o predicado são os termos essenciais da oração. Então, professora, o que é sujeito? O sujeito é alguém ou algo de quem ou do que se fala. E o predicado é tudo o que se declara acerca do sujeito, ou seja, é tudo o que há na frase, que não é sujeito. O sujeito é facilmente identificado na oração através da utilização do método de pergunta. Por exemplo, o ajudante da loja correu muito com o veículo. Eu pergunto para o verbo: quem correu muito? Logo vem a resposta: o ajudante da loja. Ela tem a mania de roer unha. Quem tem a mania de roer unha? Ela. Então, o sujeito aí, ela, e o predicado: tem a mania de roer unha. No exemplo acima, o ajudante da loja correu muito com o veículo. O ajudante da loja é o sujeito. Tirou o sujeito, o que é que sobra? Correu muito com o veículo. Então, aí está o predicado da oração. A posição do sujeito nessa oração é anterior ao predicado, por isso é chamada de ordem direta. Entretanto, é possível observarmos que os sujeitos podem ocupar outras duas posições nas orações. Vejamos cada uma delas. Ordem direta, quando o sujeito aparece antes do predicado. As galinhas ciscavam despreocupadas. Quem ciscava? As galinhas. Então, as galinhas é o sujeito. Qual é o predicado? Ciscavam despreocupadas. Aí nós temos o sujeito na ordem direta, que aparece antes do predicado. O ajudante da loja correu muito com o veículo. Quem correu muito com o veículo? O ajudante da loja. Qual é o sujeito? O ajudante da loja. Qual é o predicado? Correu muito com o veículo. Ordem inversa. Quando o sujeito aparece depois do predicado. Exemplo: ciscavam despreocupadas as galinhas. Quem ciscava despreocupadas? As galinhas. Sujeito: as galinhas. Qual é o predicado? Ciscavam despreocupadas. Você percebe que o sujeito está depois do predicado. Por isso recebe a ordem, ele se apresenta na ordem inversa. Sujeito no interior do predicado. Quando o sujeito aparece entre o predicado. Quando o sujeito está no meio do predicado. Exemplo: despreocupadas, as galinhas ciscavam. Como nós já vimos, as galinhas, sujeito. Predicado: despreocupadas, ciscavam. E você percebe que o sujeito está no meio do predicado. Na ordem direta, mais um exemplo para nós reforçarmos o que foi dito anteriormente. As mães preocupavam-se muito com os filhos. Quem preocupava-se? As mães. Então, as mães é o sujeito. Qual é o predicado? Preocupavam-se muito com os filhos. Bem fácil, né? Os perfumes me dão alergias no corpo. O que me dá alergia?
Os perfumes. Então, os perfumes, sujeito, predicado, que me dão alergia no pescoço. Os bebês adoram tomar banho e ouvir música. Quem adora tomar banho? Quem adora ouvir música? Vem logo a resposta. Os bebês. Então, os bebês, o sujeito. E qual é o predicado? Adoram tomar banho e ouvir música. Na ordem inversa, o sujeito é disposto depois do predicado. Observe os exemplos. Arrombaram a janela com a maior facilidade os bandidos. Quem arrombou a janela? Os bandidos. Então, os bandidos, sujeito. Arrombaram a janela com a maior facilidade, predicado. Pediram desculpas os alunos do terceiro ano. Quem pediu desculpa? Os alunos do terceiro ano. Sujeito, os alunos do terceiro ano. Predicado, pediram desculpas. Fácil, né? Precisam ser pintadas essas paredes. O que precisa ser pintada? Essas paredes. Então, essas paredes, sujeito, precisam ser pintadas, predicado. No interior do predicado, apavorados, os passageiros desceram do avião. Quem desceu do avião? Os passageiros. Então, os passageiros, sujeito. Qual é o predicado? Apavorados desceram do avião. Despreocupados, os alunos fizeram a prova de recuperação. Quem fez a prova de recuperação? Os alunos. Os alunos, sujeito, e o predicado. Despreocupados, fizeram a prova de recuperação. Vamos falar agora de orações subordinadas. São orações que exercem uma função sintática em relação à oração principal. Ela é sempre incompleta, ou seja, alguma função sintática está faltando. As orações subordinadas desempenham a função sintática que falta na principal. Vamos analisar o seguinte período. Podemos observar que há duas orações que o compõem. Exemplo. O rapaz gostava de que todos olhassem para ele. Nós temos duas orações. Por quê? Porque temos dois verbos, gostava e olhassem. Oração principal. O rapaz gostava e oração subordinada de que todos olhassem para ele. A criança gostava de que lhe desse atenção. Oração principal. A criança gostava. E oração subordinada. De que lhe dessem atenção. Como é possível notar, essas orações não possuem a mesma função sintática no período. Veja, a primeira oração possui a informação principal do período e, além disso, não possui uma função sintática em relação à outra. Essa oração é chamada de oração principal. A segunda oração, no entanto, possui uma relação de dependência com a anterior. A criança gostava de que lhe dessem atenção. De que lhe desse atenção. Eu preciso da oração principal para que a oração possa ter sentido. A classificação em oração subordinada surge quando um determinado período é composto, sendo formado por duas ou mais orações. As orações subordinadas são classificadas em adjetivas, adverbiais e substantivas. Nesse primeiro momento, nós iremos falar das orações subordinadas adjetivas, que são orações que exercem a função de adjunta de nominal de um termo da oração principal, tendo a mesma função que um adjetivo na estrutura frásica. Começam geralmente com o pronome relativo que.
Existem dois tipos de orações subordinadas adjetivas. Oração subordinada adjetiva explicativa e oração subordinada adjetiva restritiva. Restritivas. Exerce a função de adjunta de nominal da oração principal. Restringe o nome ao qual se refere e não são separadas por vírgula. Exemplo. Os artistas que declararam seu voto foram criticados. Todos os artistas foram criticados? Não. Somente aqueles que declararam seu voto. Então, que declarar o seu voto é uma oração subordinada restritiva, porque está restringindo um grupo de artistas. As pessoas que são racistas merecem ser punidas. Todas as pessoas merecem ser punidas? Não. Somente aquelas que são racistas. Então, que são racistas é uma oração subordinada adjetiva restritiva. E qual é a oração principal? As pessoas merecem ser punidas. Oração principal, como eu acabei de falar, as pessoas merecem ser punidas. A oração subordinada adjetiva restritiva, que são racistas. As pessoas que não praticam esporte costumam ser doentes. Todas as pessoas costumam ser doentes? Não, somente aquelas que não praticam esporte. Então, que não pratica esporte é uma oração subordinada adjetiva restritiva, porque está restringindo um grupo de pessoas. Não são todas as pessoas, mas um grupo de pessoas. E aí nós temos a explicação. Oração principal, as pessoas costumam ser mais doentes. E oração subordinada adjetiva restritiva, que não praticam esporte. Explicativas. Exerce a função de aposto da oração principal. Explicam o nome ao qual se refere e são sempre separadas por vírgulas. Olha essa observação aí. São sempre separadas por vírgulas. Exemplo. O computador, que é um meio rápido de comunicação, está conquistando todas as famílias. Eu poderia dizer, o computador está conquistando todas as famílias, mas eu quis explicar que o computador é um meio rápido de comunicação. E observe que pronome relativo, aí está a oração subordinada. Eu identifico pelo pronome que. O exame final, que estava muito difícil, deixou todos apreensivos. Qual é a oração subordinada? Que estava muito difícil. Eu poderia dizer, o exame final deixou todos apreensivos, mas eu quis explicar que o exame final estava muito difícil. Então, aí nós temos que estava muito difícil, uma oração subordinada adjetiva explicativa. Oração principal. O exame final deixou todos apreensivos. Oração subordinada adjetiva explicativa, que estava muito difícil. Outro exemplo. João, que é o mais calmo da turma, surpreendeu a todos. Eu poderia dizer, João surpreendeu a todos. Pronto. Mas eu quis explicar que o João é o mais calmo da turma. Oração principal, João surpreendeu a todos. Oração subordinada adjetiva explicativa, que é o mais calmo da turma. As orações subordinadas adjetivas sempre serão introduzidas por pronomes relativos, o qual, os quais, o qual, a quais. Tipologia textual. Vamos falar agora de descrição. O que é descrever? O que é descrição? É o mesmo que detalhar, mostrar ou tornar conhecidas as características de algo ou alguém. O que pode ser feito por via oral, textual ou visual. Por exemplo, eu digo, descreva a sua mãe. Você pode descrever fisicamente a sua mãe, assim como você pode descrever
psicologicamente, subjetivamente, a sua mãe. Existem dois tipos de descrição, objetiva e subjetiva. A descrição objetiva é aquela em que não se apresentam as sensações de quem escreve, enquanto a descrição subjetiva contempla as sensações do seu autor, sendo transformada por seus sentimentos e emoções. Veja o exemplo da descrição de uma pessoa feita de forma subjetiva. Iracema, a virgem dos lábios de mel, que tinha os cabelos mais negros que a asa da graúna e mais longos que seu talhe de palmeira. O favo da jati não era doce como seu sorriso, nem a baunilha recendia no bosque como seu hálito perfumado. Mais rápida que a corça selvagem, a morena virgem corria o sertão e as matas do Ipu, onde campeava a sua guerreira tribo da grande nação tabajara. Obra Iracema, o autor José de Alencar. E o que é pesquisa? É um conjunto de ações que visam a descoberta de novos conhecimentos em uma determinada área. E aqui nós temos um recado de Paulo Freire. Educar uma criança é um trabalho conjunto entre escola e casa. Todos possuem papéis importantes e indispensáveis. Juntos somos mais fortes e com certeza obteremos a vitória. Bons estudos e até a próxima aula.